estamos preocupadíssimos com o alto índice de ansiedade que as redes sociais têm provocado. Olha, se a sociedade te abandona, a solidão é difícil, mas é suportável. Mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. A cada 40 segundos alguém morre pelas próprias mãos. Exato. Provavelmente a cada 4 segundos alguém tenta o suicídio. Mas nenhuma dessas pessoas, de fato, querem morrer. Jamais imaginei que um dia o senhor fora ateu. Quando eu estudei os pensadores como Freud, Einstein e outros, como eles construíram suas ideias, como eles se tornaram mentes brilhantes, e fui até Jesus Cristo, eu fiquei impressionado. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar nós, os seres humanos, grandes. Tão grandes. Mais uma vez, estamos aqui tendo a honra, o prazer, o privilégio de ter um entrevistado maravilhoso. Eu estou tendo esse privilégio aqui de estar com ele, sim, com o Dr. Augusto Cury. Dr. Augusto Cury, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com o senhor, viu? Para mim é uma honra estar aqui falando sobre o mais complexo dos mundos, a mente humana. Exatamente. Nascido em Colina, interior de São Paulo, o Dr. Augusto Cury é reconhecido mundialmente como uma das mentes mais brilhantes da atualidade. Ele é médico psiquiatra, palestrante, professor, pesquisador e um fenômeno editorial, um pensador que ultrapassa fronteiras. Seus números impressionam. Autor de mais de 80 livros, traduzidos em mais de 70 países, ele é simplesmente o psiquiatra mais lido do planeta e o autor mais lido do Brasil na última década. Como que o senhor vê o impacto das redes sociais hoje na vida de todos nós, não só das crianças, dos adolescentes, mas na vida de todos nós? O que ela tem influenciado do lado ruim, que assim nós podemos enxergar, né, doutor? Então vou falar do lado bom primeiro e depois vou abordar o lado ruim. O mundo da internet causou uma revolução sem precedente no teatro da humanidade. Aumentou-se a comunicabilidade como nunca, a democratização da informação e a melhoria dos processos nas empresas, entre outros elementos positivos. Mas desde que Steve Jobs lançou seu celular, seu smartphone em 2007, não se sabia que as telas, o comprimento de onda azul, em primeiro lugar, mexe com a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono, que é a melatonina. Sim. Então há milhões de pessoas que não estão dormindo bem porque os índices de melatonina estão comprometidos pelo uso excessivo dos celulares, inclusive crianças e adolescentes, e os pais não sabem. Isso da Ásia ao Ocidente. Número 2, mexe também com o ciclo da dopamina e da serotonina. A dopamina e a serotonina são dois moduladores da emocionalidade, dois neurotransmissores. E isto causa danos mais do que as pessoas têm consciência. Por exemplo, eu dou treinamento com uma certa frequência para a Associação de Juízes ou Magistrados do Brasil. Eu digo que não está na Constituição que os celulares, as redes sociais, pode provocar uma dependência nos níveis de drogas altamente estimulantes, como a cocaína. É uma cocaína digital. E há centenas de milhões de pessoas no mundo todo que não conseguem sentir-se importante, fazendo nada de significativo e que vale a pena ser realizado fora das redes sociais. E não é verdade, porque o mundo real pulsa num mundo concreto, com pessoas que você toca, sente, se estressa, se alegra. Agora, além disso, nós estamos preocupadíssimos com o alto índice de ansiedade que as redes sociais têm provocado. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você está me entrevistando, eu vou te entrevistar um pouquinho. Vamos lá. Eu sou pesquisador, então é minha função. O que mais provoca tribos que se digladiam? O futebol ou o basquete? No Brasil é o futebol. No mundo todo é o futebol. Porque o futebol é um momento mágico, onde um gol ele pode mudar tudo, mesmo que o time não jogou muito bem. Então, isso gera aquele volume de emoção, gera uma intensificação da doação, do envolvimento.
O basquete, como tem muitos pontos, o vôlei, como tem muitos pontos, Verdade. o tênis também. Então há um fenômeno que eu também tive o privilégio de descobrir, de escrever, chamado psicoadaptação. Você perde a capacidade de se encantar, de se envolver emocionalmente pela frequente exposição aos mesmos estímulos. Então por isso que basquete, tênis, vôlei, não geram tribos que se digladiam. Agora, eu quero usar esse exemplo como uma metáfora para entender o mundo dos shorts nas redes sociais. Como é tudo rápido e curto, e como se vende uma felicidade artificial e um sucesso irreal, o volume de tensão é alto. Sim. De emocionalidade é alto, de procura é alto, de ansiedade é alto. Isso tudo acaba levando a uma dependência atroz, devido à quantidade e à intensidade da emoção provocada pelas mensagens curtas, pelas mensagens rápidas e artificiais. E isso causou um acidente psicológico no mundo todo. Infelizmente, eu tenho sido uma das vozes solitárias em mais de 70 países denunciando gravemente esses problemas. Criador da teoria da inteligência multifocal, Cury estuda há mais de 30 anos os bastidores do pensamento, das emoções e da consciência humana. E foi com esse olhar profundo que nasceu a Escola da Inteligência, o maior programa de educação socioemocional do mundo, com mais de 400 mil alunos. É dele também o projeto gratuito Você é Insubstituível, uma iniciativa de prevenção ao suicídio que leva acolhimento emocional a quem precisa. E essa busca incessante, né, dos jovens e dos adolescentes pela perfeição imediatista, né? Quando eles não alcançam, eu ouvi muito o senhor falando sobre isso, esse tema em palestras, né? Quando os jovens não alcançam esse sucesso imediato, né, nas redes sociais, e aí com isso houve o aumento dos suicídios dos adolescentes e dos jovens. Isso é um número que a gente precisa se preocupar muito, né, doutor? Você tem toda a razão, toda a razão. E esse é um problema que se tornou uma epidemia. A cada 40 segundos alguém morre pelas próprias mãos. Exato. Provavelmente a cada 4 segundos alguém tenta o suicídio. Mas nenhuma dessas pessoas de fato querem morrer. Elas querem matar a dor, a angústia, o autoabandono e nunca a vida. Olha, se a sociedade te abandona, a solidão é difícil, mas é suportável. Mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. E infelizmente, as pessoas que estão intoxicadas digitalmente, elas se abandonam. Exato. A solidão do autoabandono é cruel. É a pior. É pior. E eu tenho falado para as pessoas, namorem a vida, vejam um charme nos defeitos das pessoas com quem você convive. Por exemplo, casais que prometem, eu prometo que na saúde e na doença, conhece? Isso. Na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, por todos os dias da minha vida eu minto que te amarei. Oh, meu Porque quem ama em todos os momentos, na alegria e na tristeza, você ama na alegria, também na tristeza. Quando a tristeza ou o estresse é intenso, você não tem capacidade de gestão da emoção. Claro que as intenções são boas, mas o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Verdade. Então, eu costumo dizer o seguinte, veja um charme no defeito dela, ou ela tem que ver um charme no defeito dele. Por exemplo, você, querida, você é admiravelmente ansiosa. Ou ela para ele, você é fascinantemente impulsivo. A vida fica mais leve, mais gostoso, quando nós paramos de cobrar demais aquilo que os outros não podem dar. Ela fica mais leve quando nós paramos com a necessidade neurótica de querer domar o cérebro. O cérebro é indomável. A mente humana é indomável. Você pode aprisionar um ser humano num presídio de segurança máxima, mas a mente vai ser sempre livre. O ser humano está condenado a ser livre. Por isso que a liberdade de expressão ela é muito importante em todo o teatro social, porque você simplesmente não consegue interromper a construção de pensamentos. Exato. Só que tem uma coisa, a mente mente. Ninguém pode nos trair, nos ferir ou nos asfixiar mais do que a nossa própria mente, quando o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, autonomia e autodeterminação, não impugnar pensamentos perturbadores, não confrontar, não discordar deles, porque uma boa parte dos pensamentos perturbadores
não é produzida pelo eu, mas por fenômenos inconscientes. Por exemplo, esses fenômenos estão atuando em você e nos telespectadores. Enquanto nós falamos, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, em nuvens, abre milhares de janelas ou arquivos mentais e a âncora se instala para gerar concentração. Então, como é que as pessoas entendem cada verbo que nós conjugamos, cada pronome? É porque os atores coadjuvantes, os copilotos da mente humana, contribuem com o eu. Só que eles podem atuar sozinhos. Você pensa apenas aquilo que quer pensar? Não. Não. Então quem pensa o resto? Aí eu brinco, a nossa mente é uma casa de terror? Frequentemente é. Porque há fenômenos importantes, mas que escapam do controle do eu, e escapam mesmo, e se fixam em janelas traumáticas. Pessimismo, autopunição, autocobrança, sofrimento pelo futuro, necessidade ansiosa de evidência social que atinge os influenciadores digitais. De vez em quando um grande influenciador me liga: Dr. Cury, eu perdi o encanto pela vida, perdi o prazer de viver. Tem milhões, às vezes dezenas de milhões de seguidores. Só que ele não é seguidor de si mesmo. Exato. Não sabe namorar a vida, não sabe ver um charme nos defeitos dos outros. Vivem para fora. Entendeu? Isso mesmo. Podemos dizer então que a nossa mente é a nossa maior inimiga? A nossa mente, se não for bem administrada, é o maior inimigo de um ser humano. Do ser humano. Ninguém pode lesar, asfixiar, trair e aprisionar mais do que a mente. E o seu eu espero que você treine todos os dias, a não ser perfeito. Nós somos imperfeitos, convivendo com pessoas imperfeitas, mas duvide de tudo aquilo que te controla, critique cada ideia perturbadora, no silêncio da sua mente, e decida ser autor da sua própria história, decida ser gestor da sua mente, ainda que você não o consiga completamente. Mas duvidar, criticar e determinar é uma técnica poderosa para que possamos reciclar os pensamentos tóxicos. Perfeito, doutor. É maravilhoso. Cada vez que eu escuto o senhor, eu fico encantada. Obrigado. É maravilhoso. Queria saber rapidamente, doutor, foram 70 livros escritos. Eu sei que são muitos, com certeza alguns você nem se recorda muito bem assim de alguns momentos, mas existe algum deles em que o senhor teve que se concentrar demais e fugir um pouco daquele momento que você acreditou que pudesse ter acontecido e que foi mais trabalhoso para você chegar no final naquilo que o senhor tinha projetado? Olha, eu escrevi um livro que publiquei há pouco tempo, se chama Me Chamo Milagre. Me Chamo Milagre. É a história de uma menina que é sequestrada pelo tráfico internacional. Nossa. E a rainha do tráfico, do crime organizado, a sequestra e durante o sequestro essa criança é tão espontânea, tão doce, tão divertida que o sentimento de mãe invade e supera a psicopatia, a sociopatia dela. E ela quer protegê-la de todas as maneiras. E quando ela vai ser pega pela Interpol, pela Europol, ela deposita essa criança na fuga num porão, esperando que um dia ela pudesse resgatá-la. E quem mora nesse porão um paciente esquizofrênico, mas que foi um ator de circo e que foi abandonado pela vida. E ele era super divertido. E agora ele é assombrado pelos fantasmas da mente, delírios, que são ideias desconexas, e alucinações, que são imagens que fogem aos parâmetros da realidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele é um ser humano muito inteligente em meio aos seus delírios e alucinações. E ele vai educar essa criança. Então, uma menina super divertida, super inteligente, educada por um paciente que tem esquizofrenia, que é super inteligente, super intuitivo e que de vez em quando sai fora da realidade. Incrível. Duas pessoas improváveis. Sim. Nesse livro. Me Chamo Milagre. Gostaria que você tivesse acesso a ele e vai se tornar um seriado, entendeu? Nossa, um seriado que vai para mais de 100 países e nós estamos em fase de roteiro. E além disso, o futuro da humanidade também está sendo preparado para longa-metragem. O Petrus Logos, que é, entre aspas, um Harry Potter inteligente, também está sendo preparado para ser longa-metragem. O Vendedor de Sonhos 2 e 3 está em fase de roteiro também, e outras obras. Maravilhoso. Cada livro é um filho. É um filho, sim, exatamente. Doutor, para a gente finalizar, me chamou muita atenção
um depoimento que o senhor deu numa entrevista, falando sobre Jesus Cristo, o momento do seu encontro. Eu tenho certeza que assim, eu jamais imaginei que um dia o senhor fosse ateu. E eu achei tão lindo um verso que o senhor falou sobre nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos tão grandes. Eu achei formidável essa colocação do senhor. Como foi esse encontro? Olha, eu fui de fato um ateu ardente e há vários elementos que tornam uma pessoa ateia, tá? Existe o ateísmo ligado ao antirreligiosismo, por exemplo, Nietzsche era antirreligioso, Marx era antirreligioso. As atrocidades cometidas pela religião fizeram com que eles se afastassem das ideias de Deus. Existe o ateísmo ligado à justiça social. Nesse exato momento tem pais perdendo seus filhos, tem filhos perdendo seus pais, Exato. Crianças diagnosticadas com câncer. Há muitas injustiças. A vida não é justa. Ela tem intempéries, curvas e acidentes imprevisíveis e inevitáveis às vezes. Então há pessoas que se voltam para o ateísmo baseada nessa injustiça. Eu fui mais longe do que esses dois elementos. O meu ateísmo foi como se fosse científico. Para mim, que estudo a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos e os fenômenos que atuam em milésimos de segundos para construir as ideias, para formar o eu e a consciência existencial e a emocionalidade, enfim, para mim Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. Então a ideia de Deus era fruto da mente humana como tentativa de escapar da dor, da angústia, da inexistência. Mas quando eu estudei os pensadores como Freud, Einstein e outros, como eles construíram suas ideias, como eles se tornaram mentes brilhantes, e fui até Jesus Cristo, eu fiquei impressionado. A hora que eu fui estudar a mente dele, esperava encontrar alguém que não brilhasse no caos, que não tivesse uma capacidade de formar mentes brilhantes a partir de mentes toscas, como seus discípulos. Sim. Nenhum deles conseguiram impactar pessoas além de 2 ou 3 milhas, ou 2 a 3 quilômetros do lugar onde nasceram e morreriam. Mas como é que aqueles jovens irritadiços, tensos, que trabalhavam muito mal as contrariedades, que não tinham autocontrole e não eram autônomos, como é que eles impactaram o mundo? E eu comecei a estudar. E eu fiquei assombrado, perplexo. Eu percebi que ele não cabe no imaginário humano. Então a ciência que afastou vários de Deus, ela me aproximou muito porque eu ousei analisar a sua biografia, detalhes por detalhes dos seus comportamentos nos mais diversos focos de tensão. Te cito um, Judas Iscariotes, quando o beijou, quando você é traído, detona o gatilho, abre uma janela traumática ao killer, com alto volume de tensão. Aí um terceiro fenômeno, a âncora da memória se instala, gerando hiperfoco. Naquele momento onde há hiperfoco, você fecha o circuito do inconsciente e da memória, você não tem acesso a milhares de arquivos com milhões de dados, e no momento onde há hiperfoco, pais elevam o tom de voz, casais se digladiam, professores se debatem, guerras são deflagradas, preconceitos são produzidos, radicalismos são gerados. E quando você é atraído, gera também um hiperfoco e uma reação agressiva, intempestiva. Não é possível raciocinar num foco de tensão. Mas para espanto da psiquiatria e da psicologia, bem como da sociologia, o mestre dos mestres, eu não defendo uma religião. Deixei de ser ateu, mas não defendo uma religião. Cristão. Eu sou um cristão sem fronteiras e tenho respeito por todas as religiões e sou lido por pessoas de todas as religiões e não apenas nas universidades. Agora, veja bem, quando Judas o beijou, qual que foi a reação do homem que para mim se tornou o mais inteligente da história aos meus olhos? Ele olhou para Judas e o exaltou. Exato. Você não exalta quem te tortura, quem te fere. Ele chamou de amigo, indicando que ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. E ele usou uma pergunta para que o próprio Judas Iscariotes encontrasse uma resposta. Amigo, por que você está aqui? Ele levou o método do questionamento, o método das perguntas,
o método até de René Descartes, a dúvida metódica, a um nível que Sócrates e os grandes pensadores jamais imaginaram. Ele exaltou quem erra e levou quem erra a pensar criticamente. Quase Judas se torna um grande pensador, que era o objetivo do seu professor. Mas, infelizmente, ele entrou numa janela killer, traumática, Exato. duplo P, e se autopuniu. Então, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar nós, os seres humanos, grandes. Tão grandes. É maravilhoso, eu achei formidável. Essa frase ficou para mim, eu guardo ela agora eternamente. Eu achei incrível, maravilhosa. Doutor, vamos finalizar. Eu tô com um amigo, um depoimento de um ator, que ele acabou de gravar pra gente, do ator Daniel Sati, onde ele está interpretando uma obra do senhor, O Homem Mais Inteligente da História. Tá? É uma adaptação de um romance... Para o teatro, né? Para o teatro. Dani, Dr. Augusto Cury, que prazer estar aqui com vocês, que privilégio poder dar esse depoimento. Olha, eu posso dizer que ter interpretado, aliás, estar interpretando o personagem Marco Polo, que é o alter ego do Augusto, é um grande presente, porque esse meu amigo nos deu uma obra que nos transforma, que nos melhora enquanto pessoa. E eu, Daniel Sati, sou muito feliz e orgulhoso de fazer esse trabalho, de poder interpretar o Marco, que é esse neurocientista conhecedor com desafios pessoais que, por meio dessa pesquisa ao longo de 15 anos, ele consegue se melhorar, se transformar, que eu acho que é o maior desafio de todos nós, né? O porquê veio, se identificar e conseguir se melhorar, né? Se transformar. Então, quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto por todos vocês e agradecer novamente esse privilégio de, enquanto ator, eu poder fazer coisas que me enobrecem e que me deixam feliz, com a alma em dia. Gratidão e um grande beijo para vocês. Daniel Sati, você me emocionou, você interpreta o meu alter ego mesmo, o meu espelho, que é o Marco Polo, que eu apareço em alguns livros, inclusive livros que também estão sendo versados para o teatro. Temos 4 peças teatrais em cartaz com 4 livros diferentes. Um deles é O Homem Mais Inteligente da História, O Vendedor de Sonhos, Nunca Desista dos Seus Sonhos e O Futuro da Humanidade. Nossa. E, bom, eu fico muito feliz. Obrigado pelas suas belíssimas palavras. De fato, O Homem Mais Inteligente da História tocou-me profundamente e mostra essa mudança. Como eu estudei a mente de Jesus Cristo e percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu acredito que grandes ateus, se tivessem a oportunidade de estudá-lo também desarmadamente, como eu fiz, sobre os ângulos da ciência, ângulos da psiquiatria, psicologia, e até mesmo sobre os ângulos da filosofia, muitos deles talvez não teriam uma religião, mas deixariam de ser ateus. Exatamente. Doutor, tenho nem que te dizer muito obrigada por mais um pouco de conhecimento que o senhor me passou aqui agora. Obrigado, querida. É sempre muito, muito rico estar com o senhor, poder participar de uma palestra, poder assistir um vídeo seu, é sempre muito enriquecedor, Obrigado. Viu? Muito obrigada mesmo por ser essa mente brilhante e fazer com que as pessoas se tornem brilhantes na vida, né? Que honra, privilégio estar com você. Imagina, Obrigado. o privilégio é meu. Obrigada. Beijo do coração a todos.